Amados irmãos, a paz do Senhor, louvado seja Deus. Estamos aqui para um breve comentário sobre as lições dos juvenis, cuidado de Deus com o corpo de Cristo, lições da carta do apóstolo Paulo aos Coríntios para os nossos dias, comentada pelo nosso pastor Natalino das Neves. E eu quero fazer esse comentário, irmãos, baseado nos gráficos que nós fizemos, tá bom? Então eu quero mostrar aqui para os irmãos, como uma introdução, quero mostrar aqui esse título, né? Que os irmãos sabem, a lição de número 11, que tem esse título: Paulo responde às questões a respeito do casamento. E o texto que nós temos é baseado em Coríntios, capítulo 7, versículo 1 a 16, e depois 39 e 40. Eu não vou ler todo ele, porque certamente vai tomar um tempo, mas você pode acompanhar aí. Então, o comentário diz assim: o casamento deve ser bem planejado, realizado de forma segura, para amenizar as dificuldades de uma vida a dois, desfrutar plenamente as bênçãos do matrimônio. Ok, meus amados? Então, meus irmãos, nós temos aqui alguns gráficos que colocamos no nosso grupo e eu gostaria de mostrar para os irmãos, tá? Vocês estão vendo aí esse gráfico, a leitura dele, como eu sempre digo, a gente tem que estar atento à leitura, né? Quando eu digo a leitura, é a ordem, tá bom? Nesse caso aí, ele faz assim um sentido horário, certo? Então, de baixo para cima, da esquerda para a direita. E aí você tem bem claramente o que esse gráfico quer dizer, quer representar. Olha só, meus queridos, indo bem direto ao ponto. E certamente esse assunto ele serve para todas no caso assim, as idades, né? Desde os jovens que esperam casar, e certamente deve ter uma noção correta da questão do casamento, da questão da sexualidade, visto que esse tipo de assunto não dá mais para nós colocarmos para debaixo do tapete, já que os nossos jovens e adolescentes e juvenis estão a par disso. Mas nós precisamos dar o ponto de vista bíblico. Primeiramente, em relação à questão do casamento, tem esse texto aí que vocês todos conhecem, que é o texto de Gênesis, quando Deus diz: deixará o homem pai e mãe, unir-se-á sua mulher e serão ambos uma só carne. Então, uma coisa interessante aí que esse gráfico nos mostra é o princípio. São três princípios aí importantíssimos: princípio biológico, princípio espiritual, ético e social, e o princípio moral, ok? Quando você olha para o princípio biológico, você vê Deus dizendo o seguinte: frutificai, multiplicai, enchei a terra, que é o mandato cultural que nós já estudamos a respeito disso. Então aí está falando de procriação e está falando também do prazer, ok? Esse princípio biológico, irmãos, é para dizer que não existe biologicamente uma outra forma, porque foi Deus que criou assim, ok? Gameta masculino, gameta feminino, se unindo e formando o ovo ou zigoto. Então, meu amado, não tem enxerto, não tem outra alternativa a não ser dessa forma que Deus fez. Então, o sexo é um princípio biológico, bem como o casamento, porque vai falar aí nesse primeiro ponto, que é a questão do macho e fêmea, ou seja, heterossexualidade. Eu sei que falar algumas dessas palavras é até complicado nesses dias que a gente vive, porque vocês sabem, as redes sociais, os sites, os grandes sites, eles trabalham com logaritmos e eles trabalham com palavras-chave. Então, algumas palavras que nós falamos, eles conseguem visualizar para saber o que é que está sendo dito ali, se
está falando alguma coisa contrária, não é? Mas, irmãos, nós não podemos deixar de falar a verdade, ok? Então, princípio biológico, o que é? Está falando de macho e fêmea, porque foi assim que Deus criou. Eu sei que pode existir outras coisas, outras configurações que surgem por aí, ok? Até biologicamente, mas você vai entender que isto já é fruto do próprio pecado, porque o pecado desconfigurou, digamos assim, a sexualidade. Então, em relação à sexualidade, dentro do que a Bíblia ensina, está falando de macho e fêmea, ok? Então está falando de uma heterossexualidade, macho e fêmea. Precisa ser assim para haver a questão da procriação. Não tem como ser diferente. É desta forma. Foi assim que Deus fez. Aliás, você está vendo aí acima da minha imagem esta ilustração que nós montamos. Essa ilustração, ela é uma analogia corretíssima da questão biológica, porque você tem aí uma chave e você tem aí uma fechadura, ok? Então, foi feita uma chave para uma fechadura. Não foram feitas duas chaves, não foram feitas duas fechaduras. Por quê? Porque não ia casar. Entenderam? Não ia dar certo. Como de fato não dá certo, biologicamente não dá certo. O que se faz são enxertos, são invenções, como diz a palavra de Deus. Deus criou o homem perfeito, mas ele se meteu em muitas invenções. Agora preste atenção, quando há a junção da chave com a fechadura, você tem aí algo casado. Ok, meus irmãos? É isto que quer dizer precisamente o princípio espiritual e ético, quando a gente fala aqui do uma só carne. Foi Deus quem criou dessa forma. Então, quando fala de uma só carne, está falando de uma união que é ao mesmo tempo espiritual. Paulo trata muito bem dessa questão, por isso que ele diz que aquele que adultera como uma prostituta se faz um com ela, porque existia a prostituição cultural, e aí a gente aprende isso claramente, que existe sim um princípio espiritual. Eu já escrevi isso também quando postei esse gráfico falando sobre isso, porque há pessoas, eu já ouvi relatos de pessoas que em atos de adultério percebeu que a outra pessoa com a qual estava adulterando apresentou sinais de possessão demoníaca, ou seja, então existe um elemento espiritual nessa questão, ok, irmãos? E quando Paulo fala de Coríntio, todos vocês sabem do contexto histórico, né, do templo Afrodite, do templo onde tinha cerca de 1000 prostitutas cultuais, ou seja, elas não levavam a questão apenas do sexo em si, mas era relacionada às divindades, tá bom? Como uma adoração às divindades, como um tributo às divindades. Hoje é feito desse jeito, mas só que o tributo aí é aos demônios. Então há uma união espiritual, tá? Então quando Deus diz que deve ser uma só carne, é exatamente para proteger contra a questão da bigamia, da poligamia, do adultério, ok? Da fornicação, que é também a questão do sexo fora do leito matrimonial, que a Bíblia fala claramente, deve ser marido de uma só mulher, tá? 1 Timóteo 3,20. Diz também em Hebreus 13,4, venerado seja o casamento e o leito sem mácula. O leito sem mácula está falando aí da cama, do local onde o casal se une para a cópula. Então, está falando aí
desta união que deve ser sem nenhuma mistura, porque quando a pessoa está adulterando, ele está trazendo toda aquela influência maligna e espiritual da pessoa com a qual ele estava adulterando para o seu casamento. E é certo que isso trará problemas para o casamento. Então o leito não pode ter mácula, tá bom? Em relação ao leito sem mácula também, a gente mostra, meus irmãos, que não deve haver, por exemplo, abstinência sexual, tá? Então, é algo que é decidido em conjunto. Paulo trata esse respeito. Se vocês querem se abster, façam isso por um tempo, mas façam isso de forma consensual das duas partes. E vocês façam isso para se dedicar à oração, e depois vocês se juntam novamente para que Satanás não vos tente por causa da vossa incontinência ou inconstância, porque esse desequilíbrio também pode acontecer entre os casais. De repente, a esposa é mais recatada na questão sexual do que o esposo, ou vice-versa. Então isso vai trazer problema. Os dois precisam resolver essa questão entre si, tá bom? Então o leito sem mácula é isso, tá, irmãos? O leito sem mácula é isso, porque também nós temos um artigo no nosso grupo que fala exatamente sobre isso, sobre o verdadeiro divórcio. O verdadeiro divórcio é quando dentro de si aquele cônjuge rejeitou o outro. Está lá, estão vivendo junto, estão compartilhando tudo junto, estão compartilhando o mesmo leito, mas este leito está maculado. Por quê? Porque não há mais amor no coração de um pelo outro. Isso é mácula, isso é mancha, porque daí é um passo para o próprio adultério, para o ato do adultério consumado praticamente, tá? É importante que a gente diga que Deus muitas vezes compara o casamento humano, com a relação dele com Israel, com o seu povo. Várias vezes o povo de Israel adulterou espiritualmente. O que é isso? É deixar de adorar a Deus para adorar outros deuses. Ok, irmãos? Então é muito sério isso. Olha, segundo ponto aí, fala da monogamia, que é o que nós estamos falando, né? Uma só carne. E o terceiro ponto é essa indissolubilidade, ou seja, o casamento é indissolúvel. O casamento, já está dizendo aí, existe uma conjugalidade. A chave, ao se unir com a fechadura, se forma um conjunto, se forma uma só coisa, uma só peça, digamos assim. E isso é algo que é indissolúvel. Por isso que Deus diz, o que Deus uniu, não separe o homem, ou seja, não deve haver separação naquilo que Deus uniu, tá bom? E aí nós entramos nessa parte do princípio moral, quando Deus diz claramente, eu odeio o divórcio, assim diz o Deus de Israel, Malaquias 2,16, tá? Porque exatamente reflete na relação do povo de Israel com Deus. Então, uma vez, meu amado, que eu e você nos casamos com o Senhor, enquanto povo de Deus, enquanto nação santa, povo adquirido, não é? Isso é indissolúvel, isso é para sempre. Isso não pode ser dissolvido por essa questão do divórcio. Então, meus amados, nós precisamos lutar mais em relação a isso. Hoje em dia as coisas estão, como diz Bauman, né? Estão líquidas demais, estão fluídas demais, não é? Você casa, como há um exemplo aí recente de uma cantora famosa que casou e menos de 2 meses já estava separada, porque diz que de fato
não havia compatibilidade, não havia meios de continuar. E eu fico me perguntando, você já imaginou quantas pessoas enfrentam problemas sérios em relação ao casamento, mas permanecem, têm aquela esperança que Deus vai mudar, e Deus muda a situação. Colocamos aí também no nosso grupo aquele texto que diz que um cordão de 3 dobras, ele não se quebra facilmente. E eu costumo dizer, fazendo uma interpretação, não é? Que essa terceira dobra, primeira dobra, o esposo, segunda dobra, a esposa, terceira dobra é Deus. Então, pode haver momento que essas 2 dobras aí estão para se quebrar, ou seja, o casamento está quase para se dissolver. Mas não te esquece, meu querido, que existe uma terceira dobra. Essa terceira dobra é Deus. Convide Deus para o seu casamento. Convide Deus, é isso que eu estou dizendo. É oração, é deixar Deus tomar todas as rédeas da situação, tá bom? É nesse sentido que eu estou falando. Eu estou falando, Deus sabe, com muito respeito e com experiência, porque nós precisamos fazer isso, convidar Deus para todas as áreas. O problema é que a gente, por alguns tabus, acha, não, Deus não está preocupado com isso. Como assim não está preocupado se foi Ele que fez? E Ele fez o casamento, a questão sexual, para o nosso deleite. Então, o problema, meu irmão, é que Satanás veio e corrompeu tudo isso daí. Até mesmo no meio evangélico, corrompeu alguns conceitos. E aí as pessoas têm umas posições estranhas. Então, vamos colocar isso como uma verdade. O princípio moral do casamento é uma proteção contra o divórcio e também contra a destruição da família. Se você não lutar pelo seu casamento, se você não lutar pela sua vida íntima, amorosa, haverá problemas na família, e eu posso te dizer por experiência própria que os filhos vão sofrer as consequências disso daí. Quando casamos, nós casamos para sempre. É para ser dessa forma. Temos problema, mas precisamos lutar para que Deus nos dê vitória, tá bom?